Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar manutenção de dispositivos em continuidade ao nosso treinamento. Muito bem, sistemas de arquivo do roteador. Lembra que eu falei já algumas aulas atrás que o roteador é um computador, assim como o switch. E sendo um computador, ele vai ter memória RAM, e vai ter alguma memória de massa. Essa memória de massa, ele utiliza flash e a NVRAM para poder fazer a salva de algumas configurações e o sistema operacional. Então, com o comando Show File Systems, ele vai mostrar a totalidade dos arquivos de sistema que ele possui armazenado justamente na flash e na NVRAM. Então, Show File System lista todos os sistemas disponíveis, né? Dá informações sobre memória, tipo de sistema de arquivo, permissões, etc. Ok? O IOS inicializável está localizado na memória flash. Então, tem um asterisco. Então, seria justamente aqui o sistema de arquivos. Sistema de arquivo do roteador. Se você der um dir, tá, ele vai te mostrar o conteúdo da tua flash. Flash 0, 2.barra. E aqui mostra alguns arquivos. Esse último arquivo aqui, o C1900, Universal, K9 e tal, é o iOS. É o arquivo iOS, tá? Ele está... fica na memória flash. Muito bem, se você der aqui um cd NVRAM e o comando pwd, ele vai te mostrar em que local que ele se encontra. NVRAM, né, 2.barra. Você der um dir, ele vai te mostrar o conteúdo da NVRAM. Aqui você tem, ó, Startup Config, que contém as configurações que você fez e depois salvou com aquele comando copy running config e Startup Config, entre outras informações, ok? Sistema de arquivo do roteador, Show File Systems, né? O comando é o mesmo que no roteador. O switch não vai alterar, né? A grande vantagem da Cisco é que ela tenta manter ao máximo a padronização entre os diversos tipos de estruturas de equipamento. Fazendo backup e restauração usando arquivo de texto. Pessoal, quando você está usando o Teraterm ou o PUT, e que você, por exemplo, dá um show running config, o que ele vai fazer? Ele não vai mostrar o arquivo de configuração que está em execução? Se você der um show startup config, ele não vai te mostrar o conteúdo do arquivo que está salvo lá na NVRAM, que contém as configurações? Muito bem, o que você pode fazer? Você pode pegar essas informações que você dá um show startup config, essas informações que estão passando na tela, você pode pegar essas informações e salvar elas no teu, por exemplo, HD local. Né? Porque você está no seu notebook, no seu computador, acessando, por exemplo, via porta de console, o roteador. Lá no roteador tem a NVRAM com o arquivo de configuração. Quando você der um show startup config, vai mostrar o arquivo de configuração. Essas informações aqui, se você setar no Teraterm e se você setar no PUT para ele salvar localmente no teu HD, o que você vai ter? Uma cópia exatamente dos arquivos, dos comandos que foram listados na tela, vai ser jogado para o HD. Então aqui, por exemplo, usando o Teraterm, no menu File, Arquivo, clique em Log, escolha o local para salvar o arquivo, o Teraterm começará a capturar o texto, que aparecer na tela vai ser jogado para esse arquivo de log. A mesma coisa o PUT similarmente. Então com isso você acabou de ter o quê? Um arquivo de backup a partir do que foi colocado na tela. Ok? Muito bem. Fazendo backup e restauração usando arquivo de texto. Como restaurar? Muito bem, você fez uma cópia local para o seu HD, para o seu pendrive, sei lá o que for, e você quer agora recuperar, colocar essas informações novamente no roteador, no switch. Então, como restaurar configurações de texto? Uma configuração pode ser copiada de um arquivo para um dispositivo. Quando copiado de um arquivo texto e colado em uma janela do terminal, o iOS executa cada linha do texto de configuração como comando. O que ele está dizendo aqui? Você está com o seu arquivo aqui aberto. Abriu ele no Notepad. Não salvou? Não tinha salvo anteriormente? Abre ele no Notepad. Aqui todos os comandos. Você está com o PUT aqui aberto. Você pega, copia e cola do Notepad e leva para o PUT, por exemplo, para o Teraterm. E lá você manda colar. O que acontece? Aqueles comandos é como se você estivesse digitando tudinho. Todos os comandos vão entrar para a configuração do roteador. Tá? Então, quando copiado em um arquivo texto e colado em uma janela do terminal, o iOS executa cada linha do texto de configuração como se fosse um comando digitado naquele momento.
Na CLI, o dispositivo deve estar no modo de configuração global para receber os comandos do arquivo texto que está sendo copiado para a janela de terminal. Ok? Então tem que estar na configuração global. Você vai entrar lá, vai dar ENA, né, Enable, do modo Enable você vai dar confit. Estando em confit, você pode colar que aqueles comandos que você salvou vão ser todos enviados de volta, digamos assim, para o roteador, para o switch. Ok? Muito bem. Outra forma, essa é uma forma, dá para fazer tranquilo, é usual, é correta, não tem nada de errado. Mas tem outra forma de você também fazer backup e restauração, usando um servidor TFTP. Tá? O que é o TFTP, pessoal? É um servidor trivial, né, de FTP. Arquivos de configuração devem ser submetidos a backup, incluídos na documentação da rede. Comandos copy, running, config, TFTP. Vamos ver aqui, ó. No roteador 1, nós vamos pegar copy, running, config, TFTP. TFTP, pessoal, numa máquina comum, pode ser um Linux, pode ser um Windows. Você tem que instalar, procurar aí na internet, tem alguns servidores TFTP free, instalar um aplicativo de servidor TFTP. Uma vez que ele instala esse aplicativo no servidor TFTP, você vai identificar qual é o IP da máquina que está instalado o TFTP. Instalou o TFTP, beleza. Qual é o IP dele? Aqui foi o que ele pediu. Ó. Qual é o host remoto? Imaginando o 92.168.10.254. Muito bem. Então você vai dar copy, running, config, TFTP. Ele vai pedir qual é o host remoto? 192.168.10.254. Esse aqui é o endereço do servidor TFTP. E aí ele vai te perguntar qual é o nome, né, do arquivo que você quer que salve. Tá? Você pode botar aqui, ó, R1-Jan-2016. Fique à vontade com o nome que mais lhe convier, que for mais mnemônico para você. E aí ele vai começar perguntando, ó, se você quer salvar realmente esse arquivo em 192.168.10.254, e aí você vai dar Enter e ele vai gravar. Né? Se o servidor TFTP estiver disponível, obviamente que é interessante, antes de você fazer isso, você dá um ping nesse endereço 192.168.10.254 para ver se ele está disponível. E aí, se tudo correr bem, se não tiver Fire, não tiver antivírus, nada assim que possa atrapalhar, vai funcionar, né, cada exclamação dessa aqui dizendo que foi salvo os pacotes que foram enviados, ok? Então, com isso, você tem uma salva no servidor TFTP do arquivo de configuração, né? Ou também você pode fazer da startup config. Copie startup config, TFTP também funcionaria, né? A running config é o que está em execução, TFTP é o que está salvo na NVRAM. Usando portas USB e um roteador da Cisco. Você também pode fazer uso das memórias, das portas USB, usando um pendrive. Tem que ver a capacidade que esse roteador aceita de pendrive. E você pode também salvar arquivos lá sem problema. Então aqui você conectou um pendrive nessa porta e deu de USB Flash 0. E ele vai te mostrar o arquivo que contém lá nesse pendrive, tá? Certos modelos de roteadores Cisco são compatíveis com unidade Flash USB. O USB pode ser usado para armazenamento e inicialização. O recurso Flash USB pode manter várias cópias do Cisco OS e várias configurações do roteador. Use o comando dir para visualizar. Então, Show System File Systems, né? Ele mostra que, inclusive, o USB Flash 0, se possuir. Nem todos os equipamentos possuem, tá? Muito bem. Então, copiando para USB, ó, vou copiar running config para o USB Flash 0, 2 pontos. Ó, destination file, running config. É esse? Não, você alterou para R1-config. E aí deu Enter e fez a cópia. Ok? Copiando para a unidade Flash USB e não há nenhum arquivo pré-existente. Aqui nesse caso, você foi fazer uma segunda cópia, novamente, daí a alguns dias, copia running config USB Flash 0, 2 pontos, colocou o mesmo nome. Aí vai dizer, olha, esse arquivo já existe. Você quer sobrescrever? Se sim, vai sobrescrever. Se não, coloque outro nome e vai ser mantido os dois. Backup e restauração usando USB. Então, eu vou dar aqui um de USB Flash 0, 2 pontos, //. Vai me mostrar aqui um diretório da Cisco e esse arquivo R1-config que nós fizemos a salva dele. Ok? Aí ele vai mostrar aqui, ó, more USB Flash 0 /02 R1-config. Ele vai te mostrar o conteúdo, né?
o conteúdo desse arquivo. Tá? E por fim, né, não está mostrando aqui, mas e por fim você pode usar o comando copy USB flash 02./r1-config para running config. Ele vai restaurar do USB diretamente para o arquivo de configuração. Ok? Recuperação de senha. Imagine que um determinado funcionário trabalhava na empresa, ele detinha todas as senhas de todos os equipamentos, ou pelo menos de alguns, e ganhou na Mega Sena e foi embora, né? Por algum motivo, e não deixou, não teve mais contato com ele, etc. O que você precisa fazer? Você precisa ter acesso a esse equipamento. E a senha não foi anotada, bom, está indisponível. Então você precisa recuperar essa senha. Para fazer essa recuperação de senha, o que você vai fazer? Você vai desligar o equipamento, aqui no caso um roteador, tá? E você vai ligar esse roteador e nos primeiros 15 segundos você vai apertar a tecla Ctrl Break. Quando você clicar Ctrl Break, o roteador ele vai interromper a sequência de boot. Lembra que ele faz a verificação do boot, da memória RAM, etc, etc, e depois vai buscar o sistema operacional? Então interrompe essa busca do sistema operacional e entra no modo Monitor ROM, que seria um modo de segurança. Tá? Então, entrando no modo monitor, fica aqui ROM 1, ROM 2, 3, 4, cada linha que você teclar, entra e vai mudando a numeração da linha, você vai colocar aqui confireg 0x2142 e depois você dá um reset. O que é esse 0x2142? 0x que esse número aqui é um hexadecimal e 2142 ele seta as configurações internas da máquina. O que você está dizendo com esse 4 bem aqui é que na próxima carga o roteador deve desconsiderar o arquivo de configuração. As configurações, hostname, IP, senhas, estão lá no arquivo de configuração. Você está dizendo que na próxima carga, despreze esse arquivo de configuração. Não carregue. Ou seja, o roteador vai entrar, não vai carregar as configurações, vai ficar como se ele tivesse vindo de fábrica, zerado. Ok? Muito bem. Então, depois que você dá um reset, o que vai acontecer? O roteador entra zerado. Quando entra zerado, você vai fazer o seguinte, você vai copiar o conteúdo da Startup Config para a Running Config. Ok? Você vai copiar a Startup Config para a Running Config. Vai ser levado tudo para a Running Config, inclusive as senhas que você não sabe quais são. Ok? Se essas senhas estiverem criptografadas, com Surface Password Encryption, não tem como saber. Muito bem. Então, o que você vai fazer depois que você copiar, né? Você faz esse processo aqui do ROM, reinicializa. Quando ele reinicializar, ele não carrega o Startup Config. Aí você carrega o Startup Config para a Running Config manualmente. Não vai pedir mais senha nenhuma, porque ele já carregou. E aí você vai fazer conft enable secret Cisco. Né? Você vai colocar as senhas que você quer, a enable secret. E todas as outras que se forem necessárias. E você vai fazer o quê? Config raster 0x2102. Observa, aqui você botou 42, o 4, para desprezar a carga do arquivo de configuração. E aqui você colocou o 0 de volta, que é o default, que é o padrão, 2102, para que o roteador carregue, a partir da NVRAM, o arquivo de configuração. Muito bem, depois que você fez isso, você dá copy running config, startup config, né? Vai salvar o que você mudou a senha aqui, né? Para o startup config e dá um reload. Vai carregar, vai pedir a senha e agora a senha que vai pedir é essa que você acabou de colocar. Então, observe o seguinte, que a senha, se você tiver esquecido, é a Enable Secret, ela vai estar criptografada. Você não vai saber a senha que estava. Você vai poder colocar outra senha. Ok? Muito bem. Nome de arquivo de imagem do iOS. Então, o nome de um iOS, pessoal, por exemplo, esse aqui, ó, C1900 Universal K-MZ.SPA. O que quer dizer cada uma desses itens? Está tudo aqui distribuído, né,
C1990 é o hardware, designação de imagem, local da memória, formato de compactação, versão principal, versão secundária, versão dos recursos, versão de manutenção estendida e assim por diante. Então, a designação mais comum do local de memória e o formato da compactação é MZ. Observe bem aqui, ó, MZ. M, que ele vai ser trabalhado na memória RAM, né? E Z é que ele é um arquivo zipado, ok? Servidores TFTP como local de backup. Então, eu tenho aqui um servidor TFTP e aqui eu tenho um sistema operacional. Lembra que nós fizemos o backup e o restore do arquivo de configuração. Aqui nós estamos falando do arquivo do sistema operacional, ok? Então, as imagens do software Cisco OS e o arquivo de configuração podem ser armazenados em um servidor TFTP central. É recomendado manter uma cópia de backup da imagem do Cisco OS caso a imagem do sistema do roteador seja corrompida ou apagada acidentalmente. É possível fazer uploads e downloads de imagem de configuração usando o servidor TFTP de rede. Muito bem. Então, etapas de backup da imagem do iOS para o servidor TFTP. Então, eu tenho aqui na Flash, eu tenho esse arquivo, eu tenho o servidor TFTP. Tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é se certificar que esse servidor TFTP está ativo. Ping 172.16.1.100. Então, conseguimos sucesso. Essa máquina, o R1, está enxergando o servidor TFTP. Depois, você vai dar um show flash 0, para você ver o quê? O nome do arquivo de sistema, o arquivo iOS. Aqui. Depois você vai dar copy flash 0, espaço TFTP 2. Aí vai perguntar qual é o arquivo de origem. Aí você vai pegar esse nome aqui e colocar aqui, copiando, colando, da melhor maneira possível. Vai te perguntar qual é o endereço do host remoto, ou seja, do servidor TFTP. 172.16.1.100, que você já fez um ping previamente. O destination file, ou seja, como é que ele vai ser salvo lá no servidor TFTP? Já vem com o nome que você colocou aqui, se for esse mesmo nome, só dê Enter. E aí ele começa a gravar, se tiver tudo ok. E trazer de volta. Por algum motivo você precisa trazer de volta ou atualizar, né? Chegou uma versão nova do sistema operacional, você precisa atualizar esse sistema operacional que está aqui em R1. Esse é o mesmo processo. Você vai fazer um ping na máquina, aqui está usando até o endereço IPv6, mas não muda nada. Pinga no endereço IPv6, verifica do servidor, verifica que ele está ok. Tá? Uma vez ok, você vai fazer um show flash, né? Verificar quanto de memória você tem disponível, tá? E aí você vai fazer um copy TFTP, agora é do TFTP para Flash, né? No anterior foi da Flash para o TFTP. Muito bem, ele vai perguntar qual é o nome do host remoto. Você vai colocar o endereço IPv6. Ele pergunta qual é o nome do arquivo de origem. Você coloca o arquivo, o nome dele. Vai ser gravado no destino, ou seja, aqui no roteador com o mesmo nome. É só dar Enter. E ele vai fazer uma verificação e inicia o processo de gravação. Se tiver tudo ok, vai funcionar. Beleza. Então, comando boot system. Muito bem. Lembrando o seguinte. Você atualizou o R1 com um novo sistema operacional. Mas não necessariamente você apagou o sistema operacional anterior. Se você não apagou o sistema anterior e colocou um novo, na próxima carga, ele vai continuar carregando o sistema operacional que já estava na máquina. Você precisa dizer qual sistema operacional é para dar o boot. Sistema de boot. Ok? Então, para isso, configure terminal, boot system, flash 02. // e o nome do novo arquivo, o arquivo que você acabou de copiar para lá. Exit, copy running config, startup config. Aí, show version, na próxima carga, ele já vai carregar o arquivo que você acabou de fazer a atualização. E o outro permanece lá, quietinho, lá em standby. Né? Se for necessário voltar essa versão, é só mudar aqui novamente o boot system, apagar essa linha no boot system flash e colocar a outra. Tá? Porque o boot system, se você colocar 2 ou 3 boot system, ele vai tentar seguir passo a passo o primeiro, o segundo e o terceiro. Se você colocar o segundo, mas ele conseguir carregar pelo primeiro, ele não vai chegar no segundo. Ok? Muito bem.
Resumo de licenciamento. Tá? Cada dispositivo é fornecido com a mesma imagem universal. Quando você compra um equipamento de um mesmo modelo, você compra 4 equipamentos de um mesmo modelo, todos eles vêm com a imagem universal. Então, à medida que você for, por uma questão de atualização, por uma questão de implementação, necessitar alterar as configurações, as disponibilidades existentes em cada roteador, é necessário que você ative em cada um deles aquilo que necessariamente você vai precisar fazer. Então, os pacotes de tecnologia são ativados na imagem universal por meio de chaves de licenciamento. O recurso de ativação do software iOS Cisco permite que usuários ativem os recursos licenciados e registre licença. Então, os pacotes de tecnologia são o IP básico, né, que já vem com essas informações, já vem com esses recursos, e aí eu tenho de dados, eu tenho de segurança e eu tenho de comunicações unificadas. Então, se eu tenho base e preciso de implementar alguma coisa de dados, eu tenho que ativar esses recursos. E ativar esses recursos significa pagar por eles. Tá? Pagar por eles. Então, a figura mostra os 3 passos para ativar o modo permanente, o novo pacote ou recurso no software do roteador. Então, primeiro, você compra, recebe uma chave. Essa chave você associa com o seu equipamento, recebe o arquivo de licença e você instala essa licença. Observar o seguinte, esse arquivo básico, na verdade, está ativo o básico, mas ele já contém, né, a não ser que seja uma implementação, um novo sistema operacional, ele já contém todos esses aqui, ele já contém a segurança, ele já as comunicações unificadas e os dados, só não estão ativados. Você paga, recebe uma chave, essa chave você recebe uma licença e com essa licença você ativa o recurso que está no equipamento, só não está ativo. Tá? Também é possível, para fins de verificação, para fins de análise, eu quero fazer um estudo, se eu preciso mesmo comprar esse recurso ou não. Você pode ativar o recurso, funcionar, vai totalmente funcional. Tá? Totalmente funcional. Agora não vai estar licenciado. Se der algum problema, suporte você não vai ter. Ativar uma licença de direito de uso de avaliação, é o que eu estava falando. Instalação da licença de avaliação. Então você vai, uma licença accept End User Agreement, né? Então você fazendo esse comando, para a licença de boot, módulo C1900, tecnologia e tal, você vai ativar, tá? Mas sabendo que ela é para avaliação, ok? Com isso, nós fechamos aqui o nosso capítulo. Até outro momento, até outro encontro.